Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria que todos sentassem, por favor, vamos iniciar. Mais uma vez, senhoras e senhores, muito boa noite. Damos início à cerimônia de abertura do terceiro Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa com o tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade. Desafios para Brasil e Europa. Para todos aqueles que estão nos visitando mais uma vez, ou para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, os nossos sinceros votos de uma feliz estada aqui em Florianópolis. O terceiro Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa será uma oportunidade de celebrar o terceiro ano do projeto e, ao mesmo tempo, continuar o debate em torno de importantes questões e temas de interesse mútuo entre Brasil e Europa. O primeiro congresso, realizado em 2011 na Universidade Federal de Goiás, intitulado Smart Cities, Human Cities, procurou tratar o tema de qualidade de vida do homem nos conglomerados urbanos e da tecnologia e das políticas públicas brasileiras e europeias voltadas para essa questão. No segundo congresso, realizado em março de 2013, na cidade de Belém do Pará, e intitulado Avançando na Inclusão, discutiu-se a crise mundial, as redes sociais sob a perspectiva da inclusão digital, as políticas de distribuição de renda do governo brasileiro e as características da exclusão na Amazônia. Este evento é realizado pelo Instituto de Estudos Brasil-Europa, que conta com 7 instituições de ensino superior brasileiras como parceiras e 7 europeias como associadas, além de afiliadas brasileiras e europeias e também de apoiadores. Para compor a mesa diretiva, eu chamo à frente, por favor, a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Lúcia Helena Pacheco. Professor Dr. Moacir Martucci Júnior, coordenador nacional e do Instituto de Estudos Brasil-Europa e da Universidade de São Paulo. Embaixadora Carmen Lídia Richter Ribeiro Moura, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em Santa Catarina. Sr. Augusto de Albuquerque, ministro conselheiro, chefe da Sociedade da Informação e Mídia da Delegação da União Europeia aqui no Brasil. O Sr. Felipe Melo, secretário executivo de Assuntos Internacionais do Governo de Santa Catarina. Registramos ainda o embaixador, a presença
do embaixador José Viegas Filho, que fará a conferência de abertura do evento, do professor Lauro Francisco Matei, pró-reitor de Assuntos Estudantis, da professora Maria Lúcia de Barros Camargo, coordenadora local do Instituto de Estudos Brasil-Europa, e do professor André de Ávila Ramos, secretário adjunto da Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria que todos sentassem, por favor. Todos que ocupam a mesa farão uso da palavra. E, segundo o script, eu gostaria que os senhores e as senhoras respeitassem o que foi pedido aqui. 5 minutos cada um. Nós começamos com o professor Dr. Moacir Martucci Júnior, coordenador nacional do Instituto de Estudos Brasil-Europa da Universidade de São Paulo. Boa noite, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, agradecer de coração a professora Luciana Pacheco, por nos receber aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, por dar um apoio fundamental às atividades do nosso Instituto de Estudos Brasil-Europa. Então, muito obrigado. E em nome dela, eu cumprimento de coração os meus colegas da mesa, todos os meus amigos. Muito obrigado por estarem e por nos prestigiarem. E depois, boas-vindas a todos. O Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE, ele fica muito orgulhoso, cada vez que faz um evento desse tipo e as pessoas comparecem, discutem, principalmente discutem e dão opiniões, nos ajudam a cumprir a nossa missão, que é basicamente melhorar o ensino superior aqui no Brasil, ajudar talvez a melhorar o ensino superior na Europa e os dois de mãos dadas formarmos pessoas, cidadãos de excelente nível que vão contribuir para uma sociedade melhor no futuro. Nós no Brasil e nós na Europa, temos desafios bastante importantes, na verdade. É um momento de reflexão importante, tanto aqui no Brasil, um momento de mudanças comportamentais da sociedade, um momento onde a sociedade está pedindo para que ações sejam tomadas, para que políticas públicas sejam renovadas, e o Instituto de Estudos Brasil-Europa não deve se furtar a contribuir nessas reflexões e contribuir na proposição de sugestões, se não forem políticas, mas de sugestões para o aprimoramento das políticas públicas aqui no Brasil. E com isso contamos, já que somos um Instituto Brasil-Europa, com contribuição efetiva das nossas parceiras europeias, usando o que os dois lados têm de bom para melhorar as reflexões no Brasil e, por que não, para melhorar as reflexões na Europa, que também passa por um momento de reflexão importante. Muito bem. Esse é o objetivo do IBE, é promover a discussão. Promover a discussão para que os dois blocos, cada um do seu lado do Atlântico, caminhem para que tenham uma sociedade mais justa, uma sociedade mais confortável, que viva melhor. Eu ia falar um pouco sobre o que o IBE já realizou, mas isso é muito simples, hoje, no momento em que só 3 letrinhas clicadas no Google, vocês chegam na página do IBE e está o nosso livro aberto, está lá. Todas as nossas realizações estão lá. Mas talvez seja importante, dentro dessas realizações, ressaltar uma delas. Uma delas que me chama bastante atenção
que foi capitaneada durante esses 3 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje temos um produto bastante especial, que é fruto de discussão do dia a dia dentro do IBE, né? Ideia que nasceu numa reunião em Bolonha, onde o embaixador Viegas nos brindou com a hospitalidade, né, na embaixada lá em Roma. Desculpa, não, uma reunião em Roma, não em Bolonha. Bolonha veio depois na sequência, me desculpem, mas lá em Roma, onde nasceu a ideia de se fazer uma carta de intenções do próprio Instituto, para colocar na carta de intenções isso que eu acabei de dizer. Isso nasceu lá em Roma, nasceu numa reunião na embaixada, onde começou a se trabalhar. Começou a se trabalhar e hoje nós temos uma versão bastante interessante dessa carta de intenções, que foi discutida durante a tarde de hoje inteiro, e onde se focou basicamente o que o IBE, dentro do seu trabalho, olhando para o lado brasileiro, os programas de longo prazo e de médio prazo do governo brasileiro, e olhando para o novo programa da União Europeia, que é o Horizonte 2020, os quais focam as pessoas, focam a sociedade, como o IBE se posiciona diante disso, pensando de uma forma transdisciplinar. Ou seja, como a tecnologia, como a saúde, como as ciências sociais, como as humanidades, como a cultura, variável nova que apareceu hoje nesse nosso diálogo, né, como que a cultura, todas dentro do mesmo cesto, podem colaborar, né, de tal forma que termos uma sociedade melhor. Esse é o nosso desafio para os próximos meses, né, trabalharmos em cima dessa proposição, e em cima disso influenciarmos, ou tentar influenciar as nossas autoridades e as autoridades europeias, né, na proposição de políticas públicas dentro das reflexões que ambos os lados estão fazendo atualmente. Muito bem. Três ações no futuro, né, para que vocês se preparem, né, para a ajuda que o Instituto vai precisar. O Instituto hoje que conta com 30 universidades parceiras, não é um consórcio pequeno, né, são 14 brasileiras e 16 europeias. Nós temos proposto, está em estudo na nossa CAPES, né, na Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, a CAPES, aqui do Brasil, o programa de pós-doutorado, o programa de doutorado, transdisciplinar internacional, onde a principal característica desse programa é que cada estudante tem 2 orientadores, um europeu e outro brasileiro, com um programa de pesquisa que tem que contemplar pelo menos 2 áreas do conhecimento diferentes. Por exemplo, medicina e engenharia. O outro é o programa de mestrado Lato Sensu, capitaneado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que foca a melhoria do serviço público através do treinamento de gestores públicos, onde o nosso principal parceiro europeu é a Escola de Administração, a Escola Nacional de Administração de Paris, a ENA. Bom, tradicionalíssima, né, na formação de gestores públicos. E, finalmente, a última, que eu reputo como a mais importante delas, porque ela que vai garantir a sustentabilidade do próprio Instituto, que é o Think Tank, que visa, então, a continuidade dessa discussão que estamos tendo agora, olhando para problemas que a sociedade tem e como as outras áreas podem propor políticas para que esses problemas sejam resolvidos ou atenuados. E, finalmente, para encerrar, é duro o professor falar só 5 minutos, né? Mas vou tentar. E, finalmente, para encerrar, eu gostaria novamente de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, né, por nos acolher, por dar espaço ao IBE, espaço importante, porque a Federal de Santa Catarina, ela simplesmente cuidou da parte
triste do IBE, que era colocar todo mundo junto para discutir e chegar a uma conclusão. Colocar todo mundo junto para discutir é simples, chegar à conclusão foi a grande missão. Eu acho que quase nós temos uma conclusão, né? Então, muito obrigado, Universidade, e agradecer também a delegação da União Europeia em Brasília, que tem nos dado um apoio fantástico em todas as nossas atividades, e é quem financia grande parte do trabalho do Instituto. Então, leve, por favor, professor Augusto, os nossos agradecimentos, né, a toda a delegação que tem nos ajudado. E, finalmente, como não pode deixar de acontecer, né, eu, como coordenador de IBE, não tenho palavras para agradecer o comitê que organizou este evento. Principalmente porque eu me conheço. Então, o evento está muito bem organizado, vocês vão perceber, com todos os painéis, todos receberam dentro do seu material a programação, com mesas fantásticas, começando, né, com uma palestra de primeiríssima grandeza, né, que é a apresentação do embaixador Viegas, e terminando, né, com a palestra, né, do antigo reitor daqui de Santa Catarina, agora secretário, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Flávio. E então, a equipe organizadora do Congresso, só não vou pedir para ter palmas para você, porque eu não estou autorizado a isso, mas tem as palmas virtuais. Muito obrigado a todos pela atenção e sejam muito bem-vindos.